Então, queridos, a gente vem aí estudando, né? Estudando sobre as disciplinas espirituais. Estudamos sobre a oração, uma atitude a ser praticada. Estudando sobre a palavra de Deus, um alimento urgente. E hoje nós vamos estar estudando sobre o jejum. O jejum que, infelizmente, tem sido banalizado pela igreja, tem sido esquecido pela igreja. Infelizmente, também, podemos dizer, falsos mestres, né? Têm se infiltrado no meio do povo de Deus e ensinado que essa prática não existe mais, que essa prática não vale mais. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essa disciplina, que é a disciplina do jejum. E é uma disciplina bíblica, o Senhor Jesus Cristo praticou, e nós também, como igreja do Senhor, precisamos praticar em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Esdras, no capítulo 8. Esdras, capítulo 8, os versículos 21, 22 e 23. Queridos, por acaso tem algum barulho atrapalhando, chiando? Tem não, irmã. Tô ouvindo barulho nenhum, não. Ah, então tá bom. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então, eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele foi clamado por nós. Amém? Então, hoje nós vamos falar de outra disciplina espiritual, que é o jejum, e nós podemos ver aqui nessa passagem aqui da Bíblia, né, quando o povo de Deus praticou o jejum, aqui em Esdras 8, dos versículos 21 ao 23. Queridos, o jejum é uma prática importantíssima, importantíssima. E nós vemos essa prática tanto no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, o Senhor Jesus Cristo jejuou, os apóstolos jejuaram, a igreja primitiva jejuou, e ao longo da história do cristianismo, a igreja, em tempos de calamidades, dificuldades, sempre era convocada a jejuar. E nós podemos ver que Deus sempre convoca o povo ao jejum, e Deus sempre atende o jejum e a oração do seu povo. Se nós lermos em várias passagens bíblicas, eu vou deixar no final vários versículos que falam sobre o jejum. Josafá, diante de um ataque iminente na cidade, decretou um jejum em Judá e Deus deu livramento. Daniel, na Babilônia, tinha uma vida de oração e jejum. Neemias, ao tomar conhecimento das ruínas da cidade, conclamou um jejum e ali houve a restauração. Esther, né, nós vamos ver Esther também na cidade ali, o povo que ia ser destruído, ela proclamou um jejum e ali Deus deu livramento. Jonas, o Senhor Jesus só começou o seu ministério após jejuar 40 dias, e assim por diante nós vamos ver várias passagens, tanto no Novo como no Antigo Testamento, falando sobre a importância do jejum, tá? O jejum, ele não foi abolido na Nova Aliança. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo
só começou o seu ministério após jejuar 40 dias. Os apóstolos jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Então, também, o jejum é uma prática também para os nossos dias, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, devemos jejuar em humilhação a Deus. Devemos jejuar para buscar o poder de Deus. Precisamos, irmãos, buscar a Deus em oração e em jejum. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos, como é que se diz? Vamos destrinchar isso aqui, né, durante a aula. Começando, qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito? Querido, jejum não é sacrifício, jejum não é voto, jejum não é regime alimentar. Jejum não é isso. O jejum não é desse propósito. Mas o que é jejum? Jejum é se abster do alimento para buscar comunhão com Deus. É se abster do alimento para se humilhar diante de Deus, para ter intimidade com Deus, para buscar o poder de Deus. Então, jejum não é só deixar de comer. Jejum é uma postura do coração de humilhação diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos. Uma posição de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor, querendo mais dele, tendo mais fome dele, tendo mais sede da tua presença, buscando mais intimidade com ele. Isso que é jejum. Não adianta a gente ficar sem comer e não conversar com Deus durante esse período, não deixar Deus falar com a gente através da meditação da palavra e a postura do nosso coração, né, irmãos? Porque tem muitas pessoas que às vezes falam que jejuam, mas o coração continua altivo. Ela pode ter jejuado diante de qualquer outra pessoa, menos diante de Deus, irmãos. Porque não tem como a gente se chegar diante de Deus e continuar com o coração altivo. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nós somos quebrantados, mais nós nos humilhamos diante dele, mais nós reconhecemos que somos necessitados da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, em nome de Jesus. Falamos o que é o jejum. E quais os propósitos do jejum, irmãos? Quais os propósitos do jejum? Podemos ver que um dos primeiros propósitos do jejum é reconhecer que precisamos de Deus mais do que tudo. É se humilhar diante dele, é buscar a face dele. Esse é um dos propósitos. O jejum também tem um propósito de pedir a ajuda de Deus, a direção dele, a sabedoria dele, o poder dele. O jejum também tem como propósito de reconhecer que a ajuda de Deus, ela é a ajuda mais valiosa, mais poderosa do que qualquer outro poder dessa terra. Então, queridos, resumindo, qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum é que reconhecer que precisamos de Deus mais do que tudo, que precisamos dele, da sua pessoa, da sua presença, precisamos da sua ajuda, depender dele, confiar nele, e reconhecer que a ajuda dele, a palavra dele é a última palavra. A ajuda dele é tudo que nós precisamos, mais do que tudo, de qualquer outro poder, de qualquer outra ajuda aqui dessa terra, em nome de Jesus. Então, queridos, nós temos que jejuar para Deus. Nós jejuamos para buscar a face de Deus. Nós jejuamos para buscar, para sermos revestidos do poder de Deus. Como nós lemos, podemos ler no versículo 22 novamente, porque diz assim: pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que os desprezam. Queridos, se você está buscando o Senhor com uma boa intenção,
com uma intenção correta, com a motivação correta, que você precisa dele mais do que tudo, você vai ter o bem do Senhor. Você vai ter a mão do Senhor ao seu favor. Mas se nós somos perversos, se nós somos orgulhosos, somos arrogantes, se a motivação é perversa do nosso coração, infelizmente, como diz a palavra, aquele que tem vai receber o quê? Vai receber o desprezo e vai receber a ira do Senhor. Então, aqui no versículo 22, a gente vê na parte A que o mais importante que nós temos que ter no Senhor é a confiança. Confiança. Primeiro, nós temos que crer que o socorro do céu é mais importante do que o socorro da terra. Diante da história, queridos, sempre que o povo de Deus se humilhou em jejum e oração, Deus sempre dava o livramento. Se nós formos lermos, daqui a pouco eu vou estar dando os versículos, Deus sempre dava o livramento. E segundo, temos que ter a confiança de que a mão de Deus é sobre todos os que o buscam, que a boa mão de Deus vem sobre nós. A Bíblia diz que me fugiu agora o versículo, não está anotado aqui, veio, mas ao mesmo tempo fugiu. Mas o Senhor que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós buscamos ao Senhor, nós temos que ter fé, temos que ter confiança que o Senhor é vivo, é real, que Ele está nos ouvindo e que Ele vai nos atender segundo a sua palavra e segundo o seu propósito. E conforme a nossa fé na sua palavra, porque Deus é fiel à palavra dele. Pode ter certeza, querido, que Deus prometeu, e as promessas de Deus estão nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Porque se alguém te diz algo que é da parte de Deus e é contra a Bíblia, ou é um versículo fora do contexto, queridos, não é Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de se contradizer. A Bíblia, com certeza, vai explicar a Bíblia, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se nós buscamos ao Senhor com fé, com confiança, e aquilo que buscamos está dentro da sua palavra, dentro das suas promessas, creia que, com certeza, a boa mão de Deus está sobre nós, a boa mão de Deus virá sobre nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Temos que ter a confiança que Deus é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, nós temos que ter essa confiança, queridos. Porque muitas das vezes nós falamos que somos de Deus, mas nós não confiamos. Não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Não conhecemos o nosso Pai. E duvidamos dele. Mas Deus não se agrada da confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, queridos. Então é hora de nós nos posicionarmos no Senhor e buscar nele confiança, ter confiança nele, nos posicionarmos com jejum e oração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem achar aí pode ler, por favor? Se quiser, claro, tá, irmãos? Fique à vontade. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo bem conhecido, né? Não vou falar para não me arriscar a errar, então é por isso melhor a gente ler. Pode ler? Amém? 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 Pode ler. Amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Aleluia. Então, se meu povo se humilhar. O que nós aprendemos aqui hoje? Que é o jejum
é se abster de alimento, mas buscar a face de Deus, se humilhar diante de Deus. Então, se nós orarmos, se nós nos humilharmos, ou seja, jejuarmos, né? Buscarmos a face do Senhor, nos converter dos maus caminhos, Deus nos promete que Ele vai sarar a nossa terra. A terra que simboliza o nosso coração, a terra que pode simbolizar também o nosso corpo, que pode estar com alguma enfermidade, a terra, a nossa nação, né, que precisa tanto de oração, precisa tanto de ser sarada, curada, perdoada, transformada pelo poder de Deus. E qual é a eficácia do jejum, queridos? Qual a eficácia do jejum? O jejum, irmãos, ele é eficaz. Mas o jejum, ele não transforma Deus. O jejum nos transforma. O jejum nos faz nós nos humilharmos e reconhecermos quem somos diante de Deus. Tá? Então, o jejum nos mostra a eficácia dele, que nós não somos aquilo que falamos ou aquilo que pensamos, mas que nós somos aquilo que fazemos, o que fazemos. Porque eu vejo que hoje, queridos, nós, a igreja de hoje, nós temos muita teoria, mas que é preciso, queridos, a gente praticar o que aprendemos e cremos. Não basta dizer que nós cremos em Deus, mas que nós temos que praticar aquilo que nós temos aprendido dele na nossa vida, no dia a dia. E assim é o jejum. O jejum só terá eficácia se nós deixarmos de aprender sobre ele, de nós praticarmos ele, em nome de Jesus. Então, o povo de Deus, né, aqui em Esdras, eles não só falaram do jejum, eles jejuaram. Eles não só pediram ajuda a Deus, eles oraram. Eles receberam a resposta das orações e ao jejum que eles fizeram. Por quê? Porque Deus está vivo, querido. Deus está vivo. Nós temos que ter essa confiança. E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Jesus rasgou o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso a Deus. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, Deus está vivo, nós temos que crer que Deus está nos ouvindo. Porque quando nós não oramos, nós estamos sendo ateus na prática. Quando nós não jejuamos, quando a palavra nos orienta, nos incentiva a jejuar, a se humilhar diante de Deus, e nós, como igreja, nós não jejuamos, nós estamos vivendo só na teoria e não estamos na prática. E Deus não é Deus só de letra. Deus é Deus de vida. Deus é Deus, Deus é Espírito. E a Bíblia diz que aquele que pede, irmãos, recebe. Aquele que busca, encontra. Queridos, que nessa noite eu e você deixamos a teoria e passamos para a prática. Para a prática. Porque nós, muitas das vezes, queridos, hoje nós não desfrutamos da presença de Deus, nós não desfrutamos do agir de Deus, da boa mão de Deus em nossas vidas. Não é porque Deus mudou, não é porque o poder de Deus diminuiu, não, queridos. É porque nós não praticamos aquilo que aprendemos. Estamos só na teoria. Que nós possamos, nesta noite, é hora de nos posicionarmos, igreja. É hora de nos posicionarmos. E não nos posicionarmos com arrogância, com soberba, não. Pelo contrário, o nosso posicionamento é igual de Maria. É aos pés da cruz. É se humilhando debaixo das asas do Onipotente. É nos humilhando, debruçando o nosso ombro, como João fez no Senhor Jesus. Deus, queridos, Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo. E por isso temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E nós o adoramos e nós o honramos quando nós confiamos em sua palavra, quando nós praticamos a sua palavra, quando o pastor proclama, nós estamos aí, queridos. Graças a Deus, o Senhor, ele não nos obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. Ele nos direciona, ele fala as suas regras, ele nos dá o caminho para a salvação, ele nos mostra, mas ele nos deixa para a gente obedecer ou não. E é a mesma coisa, a nossa igreja, a congregação, o pastor Sandro, ele segue essa visão de não obrigar a igreja a nada, e sim convidar a igreja a participar. Convidar a igreja a participar. E eu te pergunto, nós viemos do jejum de Daniel. Você participou ou você botou desculpas? Nós estamos mais uma vez aí, 40 dias de oração de madrugada, queridos, e não é nada pesado. Os irmãos que participam vê que não é nada pesado. Porque antigamente, quando a gente era das trevas, quantas noitadas a gente perdeu, não é mesmo? Não tinha nem sono. E às vezes, para orar, para buscar a face de Deus de uma forma tão rápida, nós às vezes não renunciamos à nossa carne, o nosso sono, para buscar a face do Senhor. E às vezes queremos ver algo diferente. Queridos, só vamos experimentar algo novo, algo diferente de Deus, se nós tomarmos atitudes diferentes em direção a Deus. Não que essas atitudes, queridos, vai mudar Deus. Não. Tudo que Deus criou, essas disciplinas que o Senhor nos ensina a praticar, é para o nosso próprio benefício. É para a gente se aproximar dele. É para a gente conhecer mais dele. É para a gente fazer parte dele. É para a gente ser conhecido por ele. É para a gente ser transformado por ele. Nós não temos que fazer as disciplinas espirituais como método religioso, como obra para sermos salvos. Não. Nós praticamos as disciplinas espirituais com a motivação que nós somos salvos e que nós precisamos da graça do nosso Pai. Nós precisamos ter comunhão com o nosso Pai. Amém, queridos? É com essa motivação que nós temos que praticar as disciplinas espirituais. Não porque somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Quanto nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos o quão carentes nós somos da graça de Deus. Amém? Você é carente da graça de Deus? Eu sou. Então, eu te pergunto, qual foi a madrugada? Temos 40, hoje é a nossa 20ª, aleluia! Estamos aí na metade, perseverando. A 20ª. Você ainda tem mais 20 aí pela frente para você participar. O jejum, estamos fazendo jejum de pelo menos uma refeição. Estamos aí no 20º dia. Você já praticou, você negou a sua refeição. Uma refeição para dizer, Senhor, eu tenho fome de ti. Senhor, o meu estômago não me domina. Eu quero ser dominado pelo teu Espírito Santo. Amém? Em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, diz assim: Então nós partimos do rio Zaava no 12º dia do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e permanecemos ali 3 dias. Então, queridos, esse povo, eles criam que a boa mão do Senhor estava sobre eles, e eles criam que o Senhor ia livrar eles dos seus inimigos. Então, nós temos que crer também, irmãos. Temos que crer, não só na mente, mas temos que pedir ao Espírito Santo ajuda, que possamos crer nele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, queridos. Porque Deus, queridos, ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo. O jejum, ele tem sua eficácia. O jejum, ele move a mão de Deus. O jejum,
Quando nós nos humilhamos de todo o coração diante do Senhor, nós somos transformados. Queridos, agora eu vou citar aqui para vocês, alguns eu vou ler, outros eu vou citar, e depois, quem tiver com uma caneta e um papel pode ir anotando, e quem quiser, depois pode ouvir novamente e ir lendo na Bíblia, versículo por versículo, tá bom, queridos? E Mateus 6, 17, 18. Joel 2,12 diz assim, Joel 2,12 eu vou ler. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Joel 2,12. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles o encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Atos 13, 2 e 3. Esdras 8, 21, 22 e 23, foi o que nosso texto base aqui, né? Joel 1, 14. Jonas 3, do 5 ao 10. Daniel 9, versículo 3. Esther, capítulo 4, versículo 16. Neemias, capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Marcos 9, versículos 8 e 29. Lucas, capítulo 5, versículos 33 e 35. Mateus, capítulo 17, versículo 21. Joel, capítulo 2, versículo 15. Jeremias, capítulo 36, versículo 9. Esther, capítulo 9, versículo 31. Esses foram alguns versículos de toda a Bíblia que eu peguei falando sobre jejum, tá? Não peguei todos, foram alguns. Espero que vocês venham ler um por um. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E, queridos, o Senhor nos deu armas espirituais. E essas disciplinas são armas espirituais para a vida do cristão. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quando nós lemos um desses versículos aqui, diz que os discípulos foram, né, expulsar os demônios e eles não conseguiram. E eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus falou que aquela casta só saía com jejum e oração. Então, queridos, que nós possamos praticar o jejum em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, queridos? Por que a nossa carne luta tanto para nós não praticarmos as disciplinas, como a oração, como o jejum, como a leitura da Bíblia? Por que, queridos? Por quê? Porque a nossa carne, ela sabe, ela milita contra o espírito. Por que que o diabo, quando a gente vai ver alguma coisa, a gente não tem sono, a gente desperta? E porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente abre a boca? O inimigo luta contra isso, queridos, porque ele sabe que a igreja só vai prevalecer se ela estiver fincada na rocha. E a rocha é Cristo. E Cristo nós conhecemos e temos intimidade através da oração, através da meditação na palavra e através do jejum, nos humilhando diante dele, mortificando a nossa carne, declarando que nós temos mais fome de Deus do que tudo. Então, queridos, lute. A salvação é pela graça, pela fé no Filho de Deus, na obra redentora da cruz do Calvário. Mas viver segundo o reino de Deus nessa terra. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Aquilo que é para Deus fazer, queridos, Deus já fez e Deus faz. Mas aquilo que é para eu e você fazermos, nós que temos que fazer. Deus, ele ouve as nossas orações.
Ele já nos deu o Espírito Santo e o teu Filho Jesus para interceder por nós. Mas a oração a ser ouvida é nós que temos que fazer. Nós que temos que fazer. Ele quer nos libertar pelo poder da sua verdade, porque a sua verdade tem todo o poder. Mas essa verdade só vai fazer efeito, só vai nos libertar se nós nos prostrarmos diante dela com o coração quebrantado, se nós ler, se nós meditarmos, se nós crermos, se nós confiarmos, se nós praticarmos com a ajuda do Espírito Santo. E nós só vamos mortificar a nossa carne. Nós vamos ter novas experiências, experiências com Deus, quanto mais nós nos humilharmos diante dele através do jejum. Então, queridos, vamos nos posicionarmos nesta noite, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa quanto tempo você tem que você frequenta a igreja, não importa, Deus nos chama a viver em novidade de vida, que essa novidade de vida só irá vir quando nós estivermos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, através das práticas, das disciplinas espirituais. Orando, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bater a porta, ela se abrirá, como diz a palavra, através da meditação das Escrituras, porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos santifica, e através do jejum. Através do jejum. Faça uma experiência. Faça algo novo em direção à presença de Deus. Fala, Senhor, eu te quero mais do que tudo. Senhor, me ajuda. Eu quero buscar mais a tua face, Senhor. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero ser cheia da tua presença. Eu quero ser cheio da tua presença. Mas, como eu sempre digo, queridos, não existe fórmula mágica. Existe, sim, um coração contrito que fala com Deus, que medita na sua palavra e que se humilha diante dele. E a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Amém, queridos? Pai querido e Pai amado, eu te louvo e te glorifico, Senhor Deus, porque é pela tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui, Pai. Eu te louvo e te glorifico, Pai, porque tu és Deus, tu és Senhor. O Senhor está sempre nos ensinando para que cada vez mais o Senhor possa falar conosco, se revelar para a gente, cada vez mais ter intimidade contigo, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de ser, ó Deus, apenas teóricos, possamos sair da teoria e possamos praticar, Senhor. Possamos viver, Senhor Deus, tudo aquilo que aprendemos com a ajuda do Teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda a falar mais contigo. Pai, nos dá uma disciplina de comunhão contigo, Pai. Que possamos, ó Pai, obedecer quando o Senhor diz para a gente fechar a porta do nosso quarto e falar com o Pai em secreto. Ó Pai, que nós possamos imitar o Teu Filho Jesus, que quando veio aqui na terra, ele o tempo todo, ele orava a Ti, ele falava contigo. Ó Deus, faça de nós imitadores de Cristo, Pai. Nessa prática também, na prática da comunhão contigo, através da oração. Senhor, nos ajude a ler a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, que às vezes perdemos tanto tempo com tanta coisa. E às vezes não lemos a Tua palavra. E não entendemos porque somos tão desanimados. Ou porque não somos avivados. Mas é falta, Senhor, muitas das vezes, da Tua palavra. Porque o Senhor não muda. O Senhor quer derramar sobre nós. Mas somos nós que muitas das vezes, Pai, somos imprudentes e não buscamos a Tua face como deveríamos, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos e nos ajude essa noite a mudar, a virar a chave, Senhor, a virar a chave, Senhor. Coloca, Pai, em nome de Jesus, sede, fome, Senhor, que possamos, Senhor, ser disciplinados. Senhor, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Senhor, tem pessoas aí, Pai, fazendo culto ao corpo. Pessoas que levam 5 horas na academia, 3 horas e não abrem mão.
Nós sabemos que isso não é errado, Pai. Temos que cuidar do nosso corpo, sim, porque somos templos do Teu Espírito Santo, Senhor. Mas sabemos que temos que ter equilíbrio em tudo, Pai. Primeiro lugar é buscar o Teu reino e a Sua justiça, Senhor. Então nos ajude, Pai, a buscar o Teu reino e a Sua justiça, Pai, em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Pai, a darmos prioridades para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos humilharmos diante de Ti a cada dia mais. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais a Te conhecer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que possamos ter testemunhos, Senhor, de mudanças de vida, Senhor, de pessoas, Senhor, que passaram a ter disciplina, Pai, em buscar a Tua face, Senhor, não para bater cartão, mas para ter uma vida transformada, ter um novo coração e assim glorificar o Teu santo nome e viver para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, que separaram esse tempo, Pai, que investiram esse tempo no Teu reino, Pai. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Ela vive e eficaz, Senhor. E ela vai cumprir o Teu propósito, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Derrama, Pai, a Tua graça e o Teu poder, Senhor, sobre cada vida que está nos ouvindo, Pai, ou que irá ouvir através da internet, Pai. Mas principalmente aqueles que deram prioridade de ouvir no tempo que foi destinado, Senhor. Pai, visita cada lar nessa hora, Pai. Visita cada família aqui representada, Pai. Visita no mais profundo, Senhor, o ser dos meus irmãos, Pai. Vai arrancando, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Vai tirando toda a tristeza, toda a dúvida, meu Deus. Toda a incredulidade, meu Pai. Vai visitando cada irmão, cada irmã agora. Vai tirando, meu Pai, toda a ansiedade, toda a inquietação, meu Pai. Deus, e vai dando a direção, Senhor. Tem irmãos aqui pedindo a Tua direção, Senhor. Que atitude deve tomar, Senhor? Pai, instrui eles, instrui ela, Senhor. Dê a Tua direção. Que ela possa buscar a Tua direção na Tua palavra, Pai, na Tua presença. Não no achismo dela, não na vontade dela, não no achismo, nem no coach, mas na Tua palavra e na Tua presença, botando a boca no pó, se colocando aos pés da cruz, Senhor, diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua bênção seja sobre os nossos irmãos. Que a Tua bênção seja a Tua igreja, Pai. Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao arrependimento. Leva-nos, Senhor, a cada dia a buscar a Tua face. Leva-nos a cada dia mais e mais na Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor. Nós Te adoramos, Pai Santo. Nós Te agradecemos, Senhor, e clamamos pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, Senhor. Nos ajuda a nos aproximar mais de Ti, Pai. Nos desperta, Senhor. Livra-nos do sono da morte. Livra-nos, Senhor, do sono da imprudência. Desperta-nos, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Tenhamos a luz do Senhor na nossa mente e o fogo do Teu Espírito em nossos corações, em nome do Senhor Jesus.